comentando com vocês, né, principalmente com foco nos principais assuntos em relação ao que vai cair no exame de suficiência ou ao que a banca em si ela cobra, né? A gente já conversou um pouquinho nas segundas passadas, né? A gente já conversou sobre a estrutura conceitual, foi nossa primeira temática. E aí quem perdeu essa aula vai estar lá no, acredito que já está lá também no YouTube a gravação com a resolução de algumas questões também que caiu no exame sobre essa temática. Na semana seguinte, a gente conversou um pouquinho sobre o ativo imobilizado, né, o CPC 27, e focando basicamente no que a FGV gosta muito de cobrar sobre essa temática, que é o aspecto de depreciação. E a gente viu algumas características também que a banca cobra em relação à depreciação, que não é apenas o cálculo da depreciação em si, mas quando essa depreciação ela muda, né, a forma de apuração ou ela muda a forma de estimativa dessa depreciação, tá? Hoje eu separei para vocês basicamente dois assuntos em um só, tá? Eu ia falar sobre o CPC 26, que é também um pronunciamento técnico muito cobrado, né? Que fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis, mas hoje dessas demonstrações eu preferi, eu acho que fica mais didático para a gente, né? Para não ficar tão corrido, eu escolhi dentre as demonstrações que são cobradas na banca as que mais tem questão, né? Que é o balanço patrimonial, vocês já devem imaginar, se vocês estão tirando o registro para a contabilidade, balanço patrimonial e demonstração de resultados são as nossas principais demonstrações financeiras, demonstrações contábeis. E é basicamente hoje o que a gente vai iniciar a falar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre balanço patrimonial e vai falar também um pouco sobre demonstração de resultado. Na aula de hoje eu separei 4 questões sobre balanço patrimonial e 4 questões da FGV, inclusive de exames passados também, todas elas de demonstração de resultado, tá? Então eu vou evoluindo com vocês em relação ao assunto à medida que eu vou respondendo essas questões com vocês. E aí eu vou lançar já um desafio para a nossa próxima live, na próxima segunda. Eu vou pedir para que vocês façam uma leitura um pouquinho mais aprofundada sobre o CPC 26, para a gente evoluir também um pouco mais em relação a todos os demais, né? Todas as demais demonstrações contábeis e mergulhar um pouco mais sobre balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa também e demonstração de resultado, que são as 3 assim tops para poder serem cobradas na banca, ok? Podemos iniciar. Para quem autoriza aí o início, digita por favor o número 1 no chat, só para poder ver quem está conectado. Quem é a primeira vez aqui já sabe, se tiver alguma dúvida, né, tem uma mãozinha aí, eu não sei se vocês estão assistindo a live pelo computador ou também pelo celular, mas vocês podem levantar essa mãozinha, porque automaticamente aqui eu recebo a notificação e aí eu vejo o comentário de vocês, ou se for o caso, vocês ativam o microfone aí do dispositivo para a gente poder ter essa aproximação, tá? Não deixa para tirar dúvida só no final não, porque a ideia dessa live justamente aqui, fechada no Meet, é justamente essa, né? Para a gente fazer a nossa sala de aula virtual e que vocês possam, de fato, tirar dúvida sobre o que vai ser conversado e abordado. Tranquilo? Vou deixar aqui o chat aberto, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Por favor, confirmem se está sendo compartilhada. Tudo certo por aí? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha só,
Quando a gente vem abordar ou quando a gente vem falar sobre balanço patrimonial, vamos iniciar pelo balanço patrimonial, né? A gente precisa estar atento a um fator, né? A gente precisa lembrar que o balanço patrimonial ele é a demonstração financeira ou a demonstração contábil que ele vai posicionar o aspecto do patrimônio. E aí, justamente a ideia do balanço, né, por isso que o nome balanço, ele trazia um equilíbrio entre bens e direitos, que são os nossos ativos, e as obrigações, que é o passivo mais o patrimônio líquido. Então, eu tenho ali um equilíbrio entre contas patrimoniais de natureza devedora e contas patrimoniais de natureza credora. Tá? O que a gente precisa ficar muito atento em relação a questões que a banca vai cobrar sobre o balanço patrimonial. Basicamente, a banca ela não vai cobrar ou não costuma cobrar de vocês algum tipo de cálculo ou para se fazer um balanço patrimonial. Né? E, na sua maioria, ela vai trazer alguns aspectos ali para você determinar alguns grupos do balanço patrimonial, seja por valor, seja trazendo um elenco de itens patrimoniais ou um elenco de contas, para que vocês possam também trazer esse cálculo ou fazer esse levantamento. Tá? E aí o que a gente precisa inicialmente lembrar em relação ao balanço patrimonial, né? Que além da divisão ou da separação ali entre origens de recursos e aplicações de recursos, né? As origens de recursos sendo representadas pelo passivo e patrimônio líquido e as aplicações de recursos sendo representada pelo ativo. A gente precisa lembrar que o ativo e o passivo ele é dividido, ou eles são divididos por dois grandes grupos, que é o ativo circulante ou não circulante, como também temos o passivo circulante e o não circulante. Tá? E nessa temática de circulante e não circulante, existe uma singela, vamos dizer assim, complicação em relação à FGV. Vamos já começando aqui nessa conversa, né, trazendo alguns pontos que a gente precisa ficar atento. Olha só, o exame de suficiência ele é cobrado de acordo com as normas contábeis, tá? E se vocês já estão atentos nos conteúdos de contabilidade, vocês podem observar ou vão observar que existe uma sutil diferença entre o que é cobrado com base no CPC, né? E aí, em específico, em relação ao CPC 26, onde fala das apresentações das demonstrações contábeis, e também a lei das SAs, né? A 6404 do ano de 76, que vem abordar também quais são as demonstrações financeiras e contábeis que devem ser apresentadas pelas sociedades anônimas. E que por muito tempo a lei das SAs, por ela ter alguns artigos que são aplicáveis às demais sociedades, como a sociedade limitada, por exemplo, ela tem um elenco ali de demonstrações contábeis que devem ser apresentadas. Tá? Porém, isso é uma legislação societária, não é uma norma contábil em específico. Quando surgiu ali a contabilidade internacional, né, com foco nas IFRS, né, nas normas internacionais de contabilidade, o CPC 26, né, que é a NBCTG 26, onde ela vem regulamentar ali as demonstrações contábeis, ela traz as demonstrações que vão ser obrigadas às sociedades e tem diferença, sim, em relação às sociedades anônimas, tá? Vale até a pena, eu vou até enviar para um grupo um resuminho do que é cobrado pela lei das SAs e o que é cobrado pelo CPC. O que é que vocês têm que observar? A prova ela é baseada em normas contábeis. Então, vocês precisam seguir o que está no CPC, certo? Porém, como o edital também afirma, ou como o edital ele traz, que pode ser cobrado legislações tributárias, trabalhistas e societárias na área de direito, a lei das SAs também está nesse contexto. Aí vocês podem perguntar, sim, Pedro, e aí? Eu vou seguir o quê? O que está no CPC ou na lei das SAs? Aí a dica que eu dou para vocês é a seguinte: se a questão
ela não menciona a lei das sociedades anônimas, a regra, o jogo é o CPC, é a norma contábil. Se a questão ela menciona lá a lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, né, a lei 6404 de 76, então, neste caso, vocês vão seguir o que a questão está pedindo. Ficou claro aqui, gente? Questão mencionou lei das SAs, segue a lei 6404 de 76. Questão não mencionou a lei das SAs, segue o que diz o pronunciamento técnico, a legislação contábil. Ok? E aí, já além da relação vamos dizer assim, de demonstrações contábeis que são obrigadas, né? Também uma outra diferença é o entendimento sobre o conceito do que é ativo circulante e não circulante. Ou, em resumo, o que é circulante e não circulante, porque independe se é para ativo ou se é para passivo. Né? O que é que a gente aprendeu na graduação, para quem se formou mais ou menos antes de 2023? Como era o aprendizado? Olha, ativo circulante é o que vai acontecer até 12 meses. Né? O que vai acontecer depois de 12 meses, no caso dos recebimentos, a gente coloca como ativo não circulante. Né? E para passivo, o que eu preciso pagar em até 12 meses, passivo circulante. Vai passar de 12 meses, então é passivo não circulante. Não foi assim que vocês aprenderam ou não? Alguém já aprendeu de forma diferente? Comenta aí no chat, por favor. Um detalhe que vem no CPC 26, quando ele vem trabalhar lá o aspecto de balanço patrimonial e a estrutura que deve ser apresentada ao balanço patrimonial, vocês sabem que o CPC ele vem basicamente padronizar as demonstrações contábeis para que todos os países consigam entender em uma única linguagem a contabilidade. Por isso que a gente diz que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Né? Porque se eu analiso o balanço patrimonial de uma empresa no Brasil, eu consigo analisar o balanço patrimonial de uma empresa nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha. Por quê? Porque a norma contábil ela está no padrão internacional. Então, as regras de mensuração para a divulgação internacional são iguais. Pode ser que na regra local tenha as suas particularidades, mas se essa demonstração está sendo evidenciada para a Bolsa de Valores, por exemplo, ela vai ter a norma internacional, para que esses acionistas consigam, e aí, ó, puxando o CPC 00, tenham a compreensibilidade, tá? E aí, o que é que a norma fala? Olha, circulante, ela não trata ou não trava em relação aos 12 meses. Ela diz o seguinte, olha, circulante é tudo que pode acontecer depois, né, ou após o exercício social subsequente ao fechamento do balanço. Ora, se eu estou fechando o balanço no dia 31/12/2025, quer dizer que eu vou considerar como circulante tudo o que ocorrer até 31/12/26, independente de ter corrido 12 meses ou não. Por quê? Se a questão apresenta um fato contábil que está acontecendo em agosto de 2025, se eu for pela lei das SAs, eu vou considerar como circulante só o que vai acontecer até agosto de 2026. Mas a norma contábil fala que até o final do exercício social subsequente ao fechamento. Ficou claro aqui, gente? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, ativa aí o microfone e pode mandar bala. Estou aqui doidinho para responder as dúvidas de vocês. Senão, a gente já segue na explicação. Tranquilo aí? Nenhuma dúvida? Olha só, a mesma regrinha a gente vai levar para ativo e para passivo, tá? Então, pela norma contábil, eu vou considerar como ativo circulante tudo que eu tenho a receber até o final do próximo exercício que eu estou fechando. Se eu estou fechando 2025, circulante até o final de 26. Se a questão está abordando, por exemplo, o ano 2023, circulante até o final de 2024. Da mesma forma o passivo, porém o passivo é com as obrigações. Se eu tenho obrigações a pagar até, por exemplo, estou fechando o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025. Então, o que tiver até 31
de dezembro de 2026, isso eu considero como circulante, tá? Então, por favor, não confundam circulante para a norma contábil, para os pronunciamentos técnicos. A gente vai considerar tudo que vai ocorrer, o que espera que ocorra na entidade até o final do próximo exercício social ao fechamento. Se eu estiver me relacionando com a lei das SAs, então, nesse caso, circulante vai ser os próximos 12 meses. Beleza? Dentro do ativo, nós temos, além do ativo circulante e não circulante, alguns grupos, né, como disponibilidades, créditos, estoques, imobilizado, intangível, né, investimentos. Então, a gente vai começar a trabalhar questões para poder aquecer esse entendimento com vocês, ok? Primeira questão da noite, ela aborda o seguinte, olha só, um hospital localizado no centro da cidade adquiriu um terreno ao lado de seu prédio, né, para a construção de um estacionamento para ser utilizado exclusivamente pelos pacientes, de modo a oferecer melhor atendimento. No balanço patrimonial do hospital, o terreno deve ser classificado como: letra A, ativo imobilizado; letra B, ativo realizável a longo prazo; letra C, propriedade para investimento; ou letra D, ativo não circulante mantido para venda. Olha só, neste caso, o que é que a gente precisa entender? E o que é que essa questão também vem trazer para a gente, né? Ela vem trazer que um item patrimonial, ele tem a possibilidade de ser classificado em vários grupos diferentes. Vai ter situações que um terreno, como é o caso da questão, ele vai ser classificado como ativo imobilizado. Vai ter situações em que este mesmo terreno, em contexto diferente, ele vai ser utilizado e registrado como ativo realizável a longo prazo, como também pode ser considerado como uma propriedade para investimento ou ativo não circulante mantido para venda. O que é que vai determinar qual a nossa marcação ou qual a classificação correta em relação a esse terreno ou a esse bem? É basicamente a finalidade. Tá? Não é porque é um terreno que ele vai ser utilizado sempre no ativo imobilizado. Não é porque eu comprei um galpão que ele vai ser sempre no meu ativo imobilizado. Vai ter momentos que ele pode ser classificado como propriedade para investimento, ativo não circulante mantido para venda, ativo realizável a longo prazo. E aí precisa ficar claro para vocês quando tem essa diferença. Ok? Olha só. Indo de baixo para cima, né, na letra D, ele fala de ativo não circulante mantido para a venda. Vamos eliminando, né, as mais fáceis, por enquanto. E aí, o que é que a gente precisa entender em relação à letra D? Olha só, vai se classificar no grupo de ativo não circulante mantido para a venda os bens em que a entidade ela tem a pretensão de vender no curto prazo. Lembrando que o curto prazo é o quê? Até o final do exercício seguinte ao do balanço. Se eu estou fechando a minha contabilidade em 2025 e eu tenho a intenção de até o final de 2026 vender, por exemplo, um veículo, eu retiro esse veículo, por exemplo, do ativo mobilizado e coloco nesse grupo de ativo não circulante mantido para a venda. Se vocês observarem, a questão, ela informa que o hospital ela adquiriu um terreno, certo? Para construção de um estacionamento. E esse estacionamento vai ser o quê? Utilizado exclusivamente pelos pacientes, de modo a oferecer um melhor atendimento. O que é que a gente precisa entender nessa situação? Que o ativo que está sendo adquirido, nesta questão, o terreno, ele vai ser utilizado na atividade operacional. A questão mencionou se por um acaso ela pretende vender? Não. Então a gente já elimina aí
a letra D, que seria ativos não circulantes mantido para a venda. Olha só, esse terreno adquirido, ele vai gerar algum tipo de receita. A questão não fala se esse estacionamento vai ser cobrado. Ele diz que vai ser utilizado pelos pacientes de modo a oferecer um melhor atendimento. Então, não seria uma propriedade para investimento. Por quê? Este grupo de propriedade para investimento, ele é destinado para bens onde a empresa ou a entidade, ela objetiva uma valorização ou uma obtenção de uma renda, além daquela renda operacional. Então, neste caso, não seria um investimento, tá? Então seria um ativo realizável a longo prazo? Vamos entender. O que é o conceito do ativo realizável a longo prazo, né? Essa classificação ela se aplica aos ativos que representam direitos realizáveis de um período superior a um ano, ou seja, superior ao próximo exercício social. Tá? Então, se eu tenho empréstimos a receber que são concedidos, né? Créditos de clientes que são concedidos, ou seja, terreno não se aplica ao ativo realizável a longo prazo. O que é que sobra? Ativo imobilizado. Esse é o nosso gabarito, letra A, certo? Porque neste caso, mesmo que vai ser utilizado para a melhoria dos clientes, não tem uma finalidade de obtenção de renda. Se a questão colocasse o seguinte, vai construir um estacionamento para ser utilizado pelos pacientes, onde vai ser cobrada o estacionamento. Percebam que aí surgiu a possibilidade de renda. Tá? Então, como vai surgir a possibilidade de obtenção de renda, aí sim a gente poderia classificar esse terreno como propriedade para investimento. Como não, então o gabarito da questão seria ativo imobilizado, ok? Gente, se tiver alguma dúvida sobre o que eu estou explicando, levanta a mãozinha, coloca alguma frase aí, se não conseguir ativar o microfone no chat, que a gente vai estar aqui para esclarecer, ok? Vamos para a próxima questão. Olha só, questão 2, também nessa vibe aí de classificação em relação a ativo circulante, não circulante ou grupos, né, de contas. Olha o que a questão aborda. Essa daqui foi do exame de suficiência de 2024, tá? Uma farmácia apresentava os seguintes saldos em seu ativo em 31 de 12 de 2023. Se a questão apresenta a data, meus amores, fiquem atentos, tá? Se apresentou data, tem algum detalhe em relação a isso. E a questão continua. A aplicação financeira com vencimento em 380 dias, 200 mil. Cliente com recebimento previsto para 180 dias, 140 mil. Disponibilidades, 50 mil. Estoques com venda prevista para 60 dias, 120 mil. Imóvel, onde funciona a farmácia, 600 mil. E imóveis e utensílios utilizados em sua loja, 300 mil. E aí a questão continua. O ativo circulante da farmácia em 31 de 12 de 2023. Olha só. A questão ela aborda que está encerrando, né, o que está levantando os seus saldos de ativo em 31 de 12 de 2023 e pergunta sobre a classificação nessa mesma data. Olha só, se eu estou em 31 de 12 de 2023, o que é que eu vou considerar como ativo circulante? Tudo o que vai acontecer ou que pode acontecer até o final do exercício social subsequente. Então, nesse caso, se eu estou fechando 2023, qual é o exercício subsequente? 2024. Então, vai ocorrer que será considerado como ativo circulante tudo que eu espero que aconteça até 2024. E aí a gente vai para a resolução dessa questão. Olha só, aplicação financeira com vencimentos em 380 dias. Olha só, se eu estou em 31 do 12 e eu adiciono 380 dias, considerando que um ano tem 365 dias, aqui está mais de um ano.
Concorda? Logo, esse valor não entra como um ativo circulante. Isso é um ativo não circulante. Beleza? Próximo item, clientes com recebimento previsto para 180 dias, ou seja, de 31/12 mais 180 dias, no caso 6 meses, está dentro do contexto de 2024. Então, aqui eu considero esse valor de 140 mil como ativo circulante. Disponibilidades. A disponibilidade, né, é um grupo de liquidez imediata, que são os recursos que estão à disposição da empresa para ela utilizar de forma instantânea. Então, também é considerado como ativo circulante. Estoques com venda prevista para 60 dias. Percebam que, mesmo sendo algo previsto para o futuro, está dentro do que espera que ocorra até o final de 2024. Então, também esse valor entra como ativo circulante. Imóvel, a gente já viu que imobilizado ele é classificado no ativo não circulante, então esses 600 mil não vai entrar. Móveis e utensílios utilizados na loja também é ativo imobilizado, então não entra no circulante. Se a gente for somar 140 mil mais 50 mil mais 120 mil, o nosso gabarito é a letra C. 310 mil é o valor a ser classificado pela empresa como ativo circulante. Ok, gente? Tranquilo aqui? Essa questão derrubaria algumas pessoas se estivesse naquela situação de ser os próximos 12 meses ou não, tá? Mas sempre lembrando, se a questão não menciona a lei das SSAs, o que eu vou considerar como circulante é tudo que vai ocorrer até o final do próximo exercício, certo? Próxima questão, também envolvendo balanço patrimonial, é a questão que foi do exame de suficiência de 2024 também. Olha só, uma sociedade empresária apresenta saldo de 80 mil na conta despesas antecipadas nas demonstrações contábeis. Essa conta é apresentada como? Ou seja, ela quer saber como é que a conta despesas antecipadas deve ser representada nas demonstrações contábeis. E aí, basicamente, as alternativas têm duas demonstrações. Ou balanço patrimonial, né, que está aqui entre a alternativa A e a alternativa B, ou demonstração de resultado, que está entre a alternativa C e a alternativa D. Olha só, conta despesas antecipadas, por mais que eu tenha lá o termo despesas, representa valores pagos de forma antecipada por algum bem ou serviço que a empresa vai usufruir no futuro. Exemplo, seguros, aluguéis, assinaturas pagas de forma antecipada, né? E aí, a gente tem que lembrar que um princípio contábil é o princípio da competência, né? Se a questão não menciona também que está trabalhando regime de caixa, sempre nós vamos seguir o princípio da competência, o regime da competência. E o que é que o regime da competência fala? Olha, os fatos contábeis eles devem ser registrados na data de sua ocorrência. Logo, se a empresa ela tem 80 mil de despesa antecipada, o que é que isso quer dizer, minha gente? Quer dizer que essa despesa ainda não foi realizada, ela só foi paga de forma antecipada, mas posteriormente ela vai ser consumida e aí sim a gente vai conseguir registrar como tal. Como ela trabalha como uma antecipação, e eu expliquei para vocês essa situação do regime de competência, do princípio da competência, cai por terra qualquer possibilidade de registro dentro do resultado. E aí a gente já consegue, por essa explicação, eliminar a letra C e a letra D. Então fica para a gente aí o quê? Letra A ou letra B? A gente já sabe que vai ser registrado no balanço patrimonial. Aí eu pergunto a vocês, uma despesa antecipada é registrado no ativo ou no passivo? Olha só, se eu paguei por uma despesa que ainda vai ocorrer, vocês concordam que eu tenho o direito de usar esse serviço ou receber esse bem que foi pago antecipadamente? Se é um direito, é representado por um ativo. Diferentemente, se a empresa ela tivesse recebido, por exemplo, vamos imaginar que esse valor de despesa antecipada
foi um seguro. A seguradora, ela não recebeu de forma antecipada, então, nesse caso, para ela, foi uma receita antecipada e não uma despesa antecipada. Para ela, ela tem a obrigação de prestar o serviço e, por isso, seria registrado no passivo. Então, para este caso, para esta questão, o nosso gabarito é a letra A, certo? Vai ser registrado no balanço patrimonial no grupo do ativo. Ok aqui, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Olha só. Mais uma questão sobre o balanço patrimonial. Essa foi cobrado em 2025. Olha só. Em 31/12/2024, uma entidade apresentava os seguintes dados em seu balanço patrimonial. Referente a ativos e passivos. Ela ainda deixou aqui, né, essa dica. E aí vem os itens. Adiantamento a sócio no valor de 90 mil. Disponibilidades no valor de 20 mil. Receita antecipada. E aí ele sai trazendo os detalhes, né? De 90 dias, de 60 dias, 30 mil reais. Clientes com valores a receber até 180 dias, 40 mil. Salários a pagar, 15 dias, 50 mil. E participação em empresas coligadas, 60 mil. E aí, ó, mais uma vez, assinale a opção que indica o ativo circulante em 31/12/2024, ou seja, na mesma data em que estava sendo evidenciado essas informações, tá? Mais uma vez, para o pessoal que chegou agora, eu lembro, se a questão ela não aborda a 6404, ela vai estar seguindo as normas contábeis. Normas contábeis é com base nos pronunciamentos técnicos, CPC 26. Então, a gente vai considerar como circulante tudo que vai ocorrer até o final do exercício subsequente. Ou seja, nessa questão, como ela foi de 31/12/2024, tudo o que vai ocorrer para a empresa até 31/12/2025, circulante. Posterior a isso, não circulante. Então, vamos avaliar item por item. Porque nessa questão, ela colocou uma pegadinha. Olha só, adiantamento a sócio. Eu tenho 90 dias para receber esse adiantamento. Vocês classificam o adiantamento a sócios como circulante ou não circulante? Se eu adiantei a um sócio, eu tenho direito a receber, então é um ativo, tá, gente? Então seria ativo circulante e o ativo não circulante. O que é que vocês dizem? Quem coloca aí no chat ou quem ativa o microfone para poder falar rapidinho. Não tenham vergonha de errar, tá? Todo mundo aqui é um bando de sem vergonha. A gente só vai ter vergonha de errar na prova. Mas aqui não. A hora é essa. Eu não lembro a lei, mas eu lembro que eu li que adiantamento de sócio sempre será como não circulante. Perfeito, Melry. Olha só, e essa norma ela tá lá no CPC 26, tá bom? Quando ela vem classificar os itens, né, ou vem trazer alguns exemplos do que é um ativo circulante ou não circulante, ela traz aquela exceção. Ou seja, olha, mesmo que o que eu vou receber, se esse recebimento não é de terceiros, né, ou seja, é próprio, ou de partes relacionadas, é isso que a norma fala, a gente sempre vai considerar como não circulante. Ou seja, se vem de sócios, se vem de controladas ou coligadas, ou de partes relacionadas, eu vou receber amanhã, não importa, vai ser não circulante. Então, esses 10 mil a gente já não soma, já que a questão ela está pedindo um ativo circulante, tá? Disponibilidade, soma, Pedro, soma. Então, aqui a gente já pode considerar aqui 20 mil. Receita antecipada, olha só, se a empresa ela receber uma receita de forma antecipada, isso não é um ativo, é um passivo, seria um passivo circulante, mas como a questão ela pede apenas o ativo circulante, então pode eliminar esses 30 mil aí dessa soma. Tá? Clientes, olha só, eu tenho uma expectativa de receber com 180 dias. Olha, 180 dias, se eu estou em 31/12, vai passar de 31/12/2025? Não.
Então, nesse caso, eu posso considerar também ativo circulante, né? Na soma aí, a gente já tem 60 mil. Vamos ver o que é que adiciona. Salários a pagar. Salários a pagar é uma obrigação. Então, não entra porque seria um passivo, né? Participações em empresas coligadas. Participações em coligadas a gente trata como investimento e vai ficar no ativo não circulante. Então, não soma também. Gabarito, letra A. Um total de 60 mil. Tá? Essa questão foi do ano passado e muita gente caiu justamente nesse aspecto do adiantamento a sócio. Tá? Lembrando que se o que eu tenho a realizar está relacionado com pessoas diretamente envolvidas com a empresa, no caso de sócios, acionistas, ou partes relacionadas, sempre considerar como ativo não circulante. Beleza aqui? Olha só, essas foram as 4 primeiras questões de hoje, né, que eu separei com vocês em relação ao que cai de fato para a prova, né, na temática de balanço patrimonial. A banca ela gosta muito vamos dizer assim, explorar esses assuntos, né? Tanto de classificação de grupos, quanto classificação de circulante e não circulante, já que tem essa dificuldade aí, ou essa divergência entre a 6404 e CP6, tá? Mas para agora, gente, eu queria compartilhar com vocês, né, uma oportunidade que eu já vim divulgando na semana passada, tá? Que é basicamente uma oportunidade bastante decisiva para a carreira de vocês, né? Que lembrá-los que está aberta as inscrições para a mentoria Corujão CFC, né? Se o seu objetivo é basicamente aqui, né, conquistar o seu registro profissional em 2026.1, que eu entendo que é esse objetivo que vocês estão aqui, então esse é o momento, né? Se você tem o seu CRC, aproveite aí para enviar esse treinamento ou enviar basicamente esse link, né, dessas lives para algum amigo que está na luta aí em relação ao CFC. Mas o que eu queria comentar rapidinho em relação à mentoria Corujão CFC é que é uma mentoria 100% focada em resultado, né? Vocês terem ideia, nós temos mais de 25 encontros ao vivo, né? Como esses aqui, só que, claro, bem mais intenso, com simulados quinzenais, para testar o nível de conhecimento do aluno, né, ou do candidato, e o nosso diferencial, que é raríssimo, é o acompanhamento individual. Então, além dos encontros, além de grupo, além de simulados, além da devolutiva individual do simulado, a gente tem acompanhamento individual, onde eu sento com cada aluno, vejo lá, monto o plano de estudo, se tiver saindo bem ou está saindo do eixo em relação ao que foi planejado, olhando lá o que está no simulado, a gente vai, ajusta a rota, ou seja, não é só uma entrega de conteúdos, principalmente conteúdos gravados. Nossos encontros sempre teremos aqui ao vivo, mas o que eu vou estar entregando nessa mentoria é um método para mudar a realidade e trazer essa liberdade que a contabilidade permite para vocês, que é basicamente a atuação, né, profissional como contador, tá? E também aproveitando esse gancho, deixar mais um aviso aqui, né, para quem quer colocar dinheiro no bolso rápido, o quanto antes, né? Eu também tenho uma outra novidade que a gente está lançando agora, em fevereiro, que vai ser o nosso treinamento para Imposto de Renda 2026, né? Esse treinamento não é só para vocês aprenderem a elaborar o imposto de renda ou fazer a declaração, tá? Mas é um treinamento com a atualização do que houve na legislação no finalzinho do ano passado. Então, a isenção dos 5 mil, a isenção proporcional a 7.350, que algumas pessoas não sabem, né? As regras em si da declaração de imposto de renda, a tributação em cima dos 10% em relação a lucros e dividendos da pessoa física. Então, tudo isso a gente vai trabalhar nesse treinamento em específico. Então, é uma chance perfeita para você dominar a prática, né, e garantir também uma renda extra nesse período aí
de imposto de renda. O curso ele é híbrido, né? Você vai receber uma aula de niveladora gravada, a gente vai trazer ali alguns conceitos de imposto, rendimentos tributáveis, não tributáveis, quem pode ser dependente, quem não pode, tá? E depois temos uma aula prática ao vivo, onde a gente vai abrir a declaração de imposto de renda, comentar ficha por ficha e fazer o preenchimento individual, um por um, cada um direto no seu sistema. Então, vai ter a oportunidade de a gente depois já mandar lá no grupo o link para vocês se inscreverem, ok? Deixando o mexão de lado, vamos dar continuidade às nossas questões, e aí eu já trago a questão de número 5, né, em relação à nossa temática de hoje. E aí eu já vou pedir licença para vocês, para a gente mudar um pouquinho o assunto. Né? Enquanto a gente estava trabalhando balanço patrimonial no aspecto de classificação de circulante e não circulante, eu peguei todas as questões do exame de suficiência de 24 e de 25 que caíram nessa temática. Então, acho que já deu, né, para vocês terem noção de como é a cobrança em relação a essa temática. E eu queria trazer atenção também para vocês de como é a cobrança em relação à demonstração de resultado. Olha a questão 5. A companhia Lua atua no setor de comércio de relógios e tem 20 empregados. Todos os anos, na primeira semana de janeiro, a empresa contrata uma equipe de médicos para ir ao escritório realizar exames de rotina em seus empregados. Em janeiro de 2025, os gastos com os médicos foram de R$ 6.000. Do valor, 20% são pagos pelos empregados, enquanto o restante é pago pela empresa. O impacto do atendimento médico na demonstração de resultado da companhia Lua em janeiro de 2025, de acordo com o regime de competência, foi de... Ou seja, isso aí vai gerar um impacto negativo de R$ 400, um impacto negativo de R$ 500, um impacto negativo de 4.800 ou um impacto negativo de R$ 6.000. O que é que a questão está querendo saber aqui do candidato, gente? Ela quer basicamente aferir se o candidato entende sobre regime de competência, certo? E também sobre a consideração de um registro de uma despesa numa entidade. E aí eu queria que vocês colocassem aí no chat, nessa questão, qual seria o gabarito que vocês marcariam? Quanto que vocês, senhores e senhoras contadoras, eu acho que pesa quando a gente fala isso, né? Qual seria o registro que vocês iriam incluir se vocês estivessem como responsável técnico dessa empresa, a companhia Lua? Vamos lá, alguém? Deixa eu ver quem está online aqui com a gente hoje. Eliane, Elizabeth, Érica, Francisco, Gabriela, Iris está aqui também, Lucilene, Jeremias, Melry, Poli também está por aqui, Samara, Saulo, Valentina. E aí, gente? Qual é a marcação? Vamos embora. Eliane foi na letra C. Mais alguém? Ou vão deixar a Eliane aí só para ser o teste, para ela ou ser elogiada ou ficar aí, né, naquela, será que acertou, será que não acertou? Olha só, vocês concordam que a despesa da empresa é o valor que ela paga, sim ou não? Não, né? Não, Eliane, vamos lá. Olha o que eu perguntei. A despesa é o valor que ela efetivamente paga e não o que vai ser registrado. Por que eu perguntei isso? Eu não sei se vocês já tiveram experiência em relação à contabilização de folha de pagamento, que é uma das questões que a gente vai ver também nas próximas lives. Olha só, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas na folha de pagamento, por exemplo, quando um funcionário ele solicita vale transporte da empresa, vamos imaginar que um funcionário ele vai gastar de vale transporte no mês R$ 200. Mas a legislação permite que essa empresa ela desconte 6%, né,
do valor do salário para ajudar a custear esse vale transporte. Então, imagina que esse funcionário ele tem lá vamos lá, chutar um valor de salário de R$ 2.000, 6% dá o quê? Dá R$ 120. Ou seja, a empresa ela vai carregar o vale transporte desse funcionário em R$ 200, mas vai descontar R$ 120 desse funcionário. Ou seja, a despesa efetiva da empresa é R$ 80, certo? E é justamente isso que a questão ela vem testar de vocês, né? Percebam que no histórico a questão informa que o valor dos médicos, ou seja, que a empresa vai pagar aos médicos é R$ 6.000. Massa. Mas desses 6.000, 20% são pagos pelos empregados. Ou seja, 20% não é ônus da empresa, então não faz sentido registrar esses 20%. Logo, o que é que a gente vai registrar como despesa? 6.000 menos 20%, tá? Então, uma questão assim, fácil, né? Que nesse caso o gabarito seria diminuindo 4.800 no resultado, mas que é tão fácil que às vezes o pessoal fica meio desconfiado. Será que é isso mesmo? Será que eu estou deixando passar alguma besteira? Né? Então, é um tipo de questão que envolve a demonstração de resultado, mas que vocês vão observar que a banca está querendo testar alguns pontos. Dificilmente vai ter uma questão para vocês montarem uma demonstração de resultado. Né? O que ela pode cobrar são os níveis de resultado, por exemplo, qual é o valor da receita líquida, qual é o valor do lucro bruto, qual é o valor do lucro líquido, ou seja, para vocês irem montando conforme as regras. Beleza? Vamos para a próxima questão, que aborda o seguinte, ó. Em 2023, esse daqui foi do exame de suficiência de 2024, tá? Em 2023, a demonstração de resultado do exercício e uma entidade apresentou receita líquida de 200 mil e lucro bruto de 150 mil. Se vocês observarem, a estrutura de uma demonstração de resultado, ela vai começar com a receita líquida, e aí a questão já fala que a receita líquida foi no valor de 200 mil, certo? E que teve algumas diminuições, claro, e que depois houve um lucro bruto de 150. Eita, que eu estou sem o meu lapisinho, tá uma letra maravilhosa, né? Ou seja, aqui ó, a gente consegue ver uma diferença de 50 mil. 50 mil, que é justamente o que a questão fala, ó. Algum item vai apresentar o saldo de 50 mil. E a questão pergunta, ó, desses itens aqui abaixo, quais é que podem representar esses 50 mil? É uma despesa com venda, é uma despesa operacional, é uma dedução da receita ou é um custo da mercadoria vendida, né? O vulgo CMV. Olha só, despesa com vendas, ela é classificada, assim como a despesa operacional, lá no grupo de despesas operacionais. Ou seja, ela vem depois de lucro bruto na estrutura da demonstração de resultado. Né? Então, a gente consegue aí eliminar tranquilamente a letra A e eliminar também a letra B. Deduções de vendas, ela vem antes do lucro bruto? Vem, mas ela vem antes também da receita líquida. Lembra que vem ali receita bruta, né? E depois vem as deduções. Pedro, e por que não se falou antes sobre isso? Porque a receita bruta com as deduções não é evidenciado nas demonstrações contábeis. Se vocês observarem o CPC 26, a demonstração de resultado ela já começa com a receita líquida. Receita bruta e deduções são apresentados nas notas explicativas. Então, nesse caso, a gente também consegue eliminar a letra C. Né? E aí, o que sobra seria basicamente o nosso CMV. Porque lucro bruto é igual a receita líquida menos os custos das mercadorias vendidas, gabarito, letra D. Ok? Partindo para a nossa penúltima questão, a questão 7, que foi de 2025, fala o seguinte:
Em 10 de novembro de 2024, uma loja vendeu uma joia por R$ 10.000 a um cliente, para recebimento em 30 dias. O cliente não pagou o montante na data acordada e teve que pagar R$ 11.000 em 20 de dezembro de 2024. Na apuração do resultado mensal da loja, referente a dezembro, em 31 de 12 de 2024, deve-se reconhecer a receita. E aí ele traz aí as opções de reconhecimento. Letra A, uma receita financeira de R$ 1.000. Letra B, uma receita de vendas de R$ 1.000. Letra C, uma receita de venda, né, de R$ 11.000. Ou letra D, de vendas R$ 10.000 e de juros R$ 1.000. E aí, pessoal, o que é que vocês marcariam nessa questão? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. Por enquanto, não. Olha só, repetindo, hein? A loja vendeu em novembro R$ 10.000 para receber com 30 dias. Quando foi no dia 20, foi que o cliente pagou. Ou seja, ele pagou com atraso. E aí, nesse pagamento, ele pagou R$ 11.000. E aí, a questão pergunta justamente referente ao mês de dezembro, quando ele vai fazer o fechamento, né, da demonstração de resultado, o que é que precisa ser reconhecido. Então, na letra A, tem uma receita financeira de R$ 1.000. Na letra B, uma venda de R$ 1.000. Na letra C, venda de R$ 11.000. Ou letra D, venda de 10.000 e receita de juros R$ 1.000. E aí? Alguém arrisca? Alguém sabe o gabarito? Iris foi na letra D. Mais alguém? Eu acho que eu marcaria a letra C C. também. Temos divergências aí. Quem foi que ativou o microfone pode falar. Desculpa, eu cortei. Pessoa. Eu acho que eu marcaria a letra D, de vendas de 10.000 e de juros de 1.000, né? Porque tá nessa dúvida entre a D e a de vendas de 11.000. Vamos lá. Foi Érica que falou, não foi? Eu acho que foi Érica. Acabou Isso. aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos entender o seguinte, gente. Prestem atenção, porque a banca ela é maliciosa em relação a isso, tá? O que a questão está querendo testar de vocês é basicamente o critério em relação, da mesma forma da questão anterior, regime de competência. Ela brinca muito nas questões de demonstração de resultado em relação ao regime de competência. Por quê? Se vocês observarem, quando foi a venda? A venda ocorreu no mês de novembro. Então, a receita de venda, ela deveria ser registrada em novembro. O que é que a questão está perguntando? O registro de dezembro. Qual foi o fato contábil que aconteceu em dezembro? Apenas o recebimento, no valor de 11.000, que não é resultado, certo? Mas teve juros lá, ou seja, uma receita financeira. Neste caso, o gabarito é a letra A, gente. É uma receita financeira de R$ 1.000, certo? Eu coloquei essa questão de propósito, porque eu sei que muita gente perde a atenção, não é que nem sabe, né? Mas perde a atenção pela leitura rápida. Perceba que a questão começou dizendo que o negócio começou lá em novembro, mas recebeu em dezembro e quer, referente a dezembro, o registro. Ou seja, a receita já tinha, com venda no caso, já tinha sido reconhecida no mês de novembro. Não era para ser reconhecida no mês de dezembro. Então a gente consegue eliminar aqui a letra D e a letra C. De fato, no final das contas, ficou uma receita de venda no mês 10 e uma de juros de R$ 1.000. Ficou. Mas o que acontece? Uma em novembro e essa outra em dezembro. Como a questão só pergunta dezembro, gabarito, letra A. Fiquem atentos, a questão tá fácil, mas essas datinhas aí é justamente para a gente poder ficar atentos. Se a questão tem datas e datas diferentes, fiquem atentos em relação a isso, tá? Mais uma questão
para vocês visualizarem esses aspectos também em relação a quando se contabiliza ou não, pelo regime de competência ou não. Olha a nossa última questão de hoje sobre demonstração de resultado. Olha só, em janeiro de 2024, uma loja de eletrodomésticos vendeu 5 geladeiras por R$ 1.000 cada. A geladeira incluía uma garantia de 1 ano. Cada cliente adquiriu junto com a geladeira a garantia estendida de 2 anos adicionais após o término da garantia regular por 480. Ou seja, R$ 1.000 foi a geladeira e aí a garantia estendida foi 480. O que os clientes pagaram para a empresa foi 1.480 por produto. R$ 1.000 referente à geladeira e 480 referente à garantia estendida, ok? E aí, na demonstração de resultado do exercício, né, nessa loja, ela quer saber, basicamente, em dezembro de 2024. Perceba que está no mesmo período do fato, né? O fato ocorreu em dezembro de 2024 e ela quer saber em relação à loja também em 31/12/2024. E aí, ela fala o seguinte, ó, na demonstração de resultado da loja, em 31/12/24, o fato deve ser apresentado como, letra A, receita de vendas no valor de R$ 5.000, letra B, receita de vendas de 7.400, letra C, receita de vendas de 5.000 e outras receitas de 2.400, ou letra D, receita de vendas 7.400 e deduções da receita 2.400. O que é que vocês marcariam aqui nessa última questão sobre resultado para a gente treinar basicamente o aspecto de competência? Deixa eu ver se tem algum comentário no chat. Por enquanto não. Nada ainda, gente? Olha só, pelo trauma da questão passada, deixa eu trazer uma explicação aqui. Perceba que como ela está pedindo aí essa situação de regime de competência, o que é que a gente precisa entender? A venda da geladeira é uma receita? É. Concorda? Ela vendeu a geladeira, registra lá como venda. Se a geladeira era R$ 1.000 e ela vendeu 5, então eu já tenho aí R$ 5.000. Massa. Aí vamos lá. A garantia estendida, ela é uma receita para essa empresa? É. Não é um serviço que ela está oferecendo, então 480 aí vezes 5, já que a questão diz que todos os clientes compraram, 480 vezes 5 dá o quê? 2.400, certo? Aí, o que é que a gente precisa entender em relação à competência? Quando é que os clientes podem utilizar a garantia estendida, minha gente? Aí tá aqui, ó. Após o término da garantia regular. Quanto é o tempo de garantia regular? 1 ano. A compra foi quando? Em dezembro de 2024, ou seja, apenas depois de 1 ano, certo? O que é que isso faz a gente refletir? Que esse valor de R$ 2.400 para a competência dezembro de 2024, ela é uma receita antecipada. Ela não é uma receita do exercício, portanto, não vai ser registrada na demonstração, que é o que a questão pede. Então, neste caso aqui, o nosso gabarito é letra A. O que vai ser registrado é uma receita de vendas no valor de R$ 5.000. As 5 garantias, né, no valor de 480, ou seja, os R$ 2.400, ele vai ser registrado como uma receita antecipada. E aí, quando esse período de receita começar a ser utilizado pelo cliente, a empresa ela vai apropriar mensalmente
essa receita, tá? Então, nesse caso, o gabarito letra A também foi cobrado pela banca no ano passado, em 2025. Beleza, gente? Deu para dar uma clareada aí no que estudar em relação a balanço patrimonial e demonstração de resultado, né? Não vão pegando material na loucura, fazendo a leitura, porque vocês só vão andar em círculos e perder tempo, né? Repito, o foco da banca em relação a balanço patrimonial, mais a parte de estruturação, né? Seria ali as classificações. É muito comum cobrar, principalmente a diferenciação entre circulante e não circulante, tá? Então, treine questões desse tipo e as questões em relação ao resultado, à demonstração de resultado, sempre envolve também a questão de regime de competência ou registro ou não de uma receita naquele período. Ok, gente? Então, eu espero que essas questões de hoje tenham ajudado a vocês. Próxima semana, novamente, estaremos aqui. Eu vou divulgar lá no grupo qual que vai ser o nosso assunto também, tá? E aí, para quem não... Quem conhece alguém também que vai fazer exame de suficiência, que precisa também dessas orientações, compartilhe o link. É gratuito, a intenção aqui é a gente se ajudar, ok? Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Boa noite, Deus. professor. Um bom início de semana para vocês aí. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.